Hoje eu vou te ensinar a transformar a água salgada em água doce, num processo muito caseiro. Você também pode fazer aí na tua casa, é muito simples. Você não precisa de nenhum material laboratorial. Mas antes, vamos ver a teoria, né? Porque onde há prática, antes tem que ter teoria para não ficares aí a saber se é que caso tu não saibas, ok? Nos estados físicos da matéria, nós temos três estados: sólido, líquido e gasoso. Nesses três estados, tem lá processos. Portanto, tipo, o processo que ocorre do estado sólido para o líquido, que é a fusão, do estado líquido para o gasoso, que é a vaporização, e do estado gasoso para o líquido, que é a condensação. Agora, aqui só vamos nos focar nesses dois estados, líquido e gasoso, que é o processo que vamos usar. Nós vamos precisar dos dois processos, vaporização e condensação. Mas acho que falar assim não basta, né? Acho que não tem feeling. Vamos para o quadro. Vamos ver como é que isso acontece. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Nós vamos precisar desses, da passagem do estado sólido para o gasoso, que é vaporização, e da passagem do estado gasoso para o líquido, que é condensação. O que é que vai acontecer? Nós precisamos colocar esta água a aquecer a 100 graus. Quando a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, irá evaporar para o estado gasoso. E quando isso acontece, como nós aqui vamos ter sal, tipo misturado, porque nós sabemos que sal não evapora. Então, uma vez nós vamos ter sal aqui no estado líquido, tipo com a água misturada, quando a água evapora, vai para o estado gasoso, nós vamos ter ainda aqui o sal. Vai ser fácil de coletar o sal, porque já não terá mais a água. Agora, como é que a gente vai conseguir pegar a água? Tipo, como é que a gente vai conseguir ter a água, sendo que já está no estado gasoso? Aí, tipo, tem aquele processo que é do estado gasoso para o líquido. Nós vamos ter que condensar esta água. É um processo muito simples. Eu quero vos explicar o que acontece aqui. Vocês conseguem observar o que é isto aqui? Eu voltei, né, nas zonas, comunidades, localidades lá onde os nossos mais velhos fazem cachaço, ok? Aquela bebida tradicional, caseira. Nós percebemos que isto aqui é um balde, ou seja, é uma panela, vamos lá, um balde, por exemplo, mas de ferro, onde lá tem aquela mistura, canas, etc. E nós percebemos que essa panela é colocada no fogo, nesse caso, a uma temperatura. A gente tendo aqui aquela mistura de canas, etc. Quando é porque aqui a ideia é que saia o álcool. Nós sabemos que o álcool evapora, ou seja, a sua temperatura de ebulição do álcool é de 78,4, sei que eu não me engano. Então, o que acontece aqui, quando a água que ferve a essa temperatura, o álcool irá evaporar, enquanto que a água não, porque a água evapora a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, logo, o álcool é que evapora primeiro, irá sair. E quando chega aqui, nós percebemos isto aqui, tem sido uma espécie de um balde ali, onde esse tubo passa por dentro. E é colocado água ali por cima, com uma água fria aqui. Esta água aqui tem a função de condensador. E quando este gás sai aqui, entra nesse tubo, chega aqui, bate nesses cantos do tubo, onde tem uma água fria aqui, o que acontece? O álcool que já estava no estado gasoso, quando bate aqui, irá condensar, voltar, mudar do estado, tipo, para o líquido, irá sair aqui em jeito de água, né? Como a água irá cair aqui. É exatamente isso que acontece. Agora, no nosso caso em particular, eu hei de colocar água e sal, vou misturar aqui. E no final, a ideia é de separar a água do sal. Voltar a ter a água e voltar a ter o sal. O que é que vai acontecer? Se eu coloco aqui a água e o sal, eu coloco isto a aquecer. A água tem que atingir uma temperatura de 100 graus Celsius e a água irá evaporar. Quando chega aqui, irá condensar e irá voltar no estado líquido, neste recipiente. E, como resultado, eu vou ter aqui o sal e vou ter aqui a água. É exatamente isso que vai acontecer. Muito simples. Se você gostou, acho que tu pode já te inscreveres aí, porque os próximos vídeos você vai adorar. E agora, vamos à prática. Então, aqui eu tenho o que eu preciso, o material básico que eu preciso. Aqui eu tenho sal, aqui eu tenho um copo, aqui eu tenho, digamos, uma panela. E aqui, este orifício, eu hei de colocar um tubo. Este aqui é o tubo que eu hei de colocar, ok? E aqui eu tenho o condensador. Esta água hei de usar para condensar aqui, ok? Vou colocar aqui o sal. Coloco aqui e vou colocar a água. Depois disso eu hei de misturar, só para dissolver-se rápido. O resto acompanha os passos. Uau, tem água doce. Esse aqui é o meu condensador. O que é que acontece? Vocês vão ver o que é que eu hei de fazer, né? Eu pego nesta água e vou jogando aqui, porque
este tubo está todo ele quente, então eu tenho que jogar água aqui para poder arrefecer o gás que sai lá da água, né? Provamos que não era nada em vão, tipo, não tem a acontecer. Então, vamos ver o resultado final. Então, aqui está o sal. Uau! Esta é a quantidade da água que nós destilamos. Então acho que já podemos ir ao estúdio, podemos voltar ao estúdio, irmos entender um pouco o que acontece, se dá para consumir ou não. Vamos lá. Então, como eu havia dito, eu tinha que voltar para o estúdio, explicar um pouco se dá para consumir, porque esta aqui é a água que nós destilamos. Então, a ideia da gente saber aqui se dá para consumir ou não. Como conseguem ver? Mas não, espera, não consumo agora. Por quê? Porque o que acontece? Em condições normais, a água, ela tem minerais. Isso vocês sabem muito bem. Então, quando ela é destilada, ou seja, é aquecida, ela perde todos os minerais. Então, o que se faz de seguida? Depois de tu ferveres a água, ou seja, depois de tu destilares a água, precisas um pouco adicionar o sal. Só um pouco, não precisa exagerar. Então, nós precisamos de adicionar um pouco de sal e depois consumir. Então, peço que pega lá alguns grauzinhos aí de sal, não sei se é assim que se diz. E a nossa água já está pronta. Então não é para encher. Qual é sério? Nada, deixa eu todo colocar, que eu já não te confio. Está pronto assim. Mas isso aí é pouco. Não é suficiente, puto. Não é para exagerar. Então, esta aqui é a água, já está. Já colocamos aqui um pouco de cloreto de sódio. E já está pronto, já podemos provar. Se é que, na verdade, a destilação foi mesmo completa ou não. Se não for completa, terá aqui um gosto de sal. Porque esta aqui não vai, tipo, ter o gosto de sal devido a esses graus que colocamos aqui. Mas eu acredito que a destilação foi mesmo completa, porque vocês acompanharam o processo, então agora tu podes provar. Se for para morrer, você que vai começar. Tá nice. É doce ou salgado? Doce. Basicamente, a água é mesmo doce. O que acontece então? Interessante. Você já sabe, se fores no dia em que você vai se perder numa mata, tens que ir lá, ou tipo numa ilha, por exemplo, se você é turista ou quê, ficas sem água, vumba, tipo água mineral, nesse caso, água da torneira, água doce, e tu tens como transformar uma água doce, uma água salgada em doce. E este aqui é o processo. Se você gostou disso, então deixa aí um like e nos vemos no próximo vídeo com mais experimentos.